Mudar para um país novo pode ser muito emocionante, mas não podemos negar que também contém desafios nesse processo. E para algumas pessoas, pode levar a uma vulnerabilidade a desenvolver a ansiedade social. E é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a psicóloga Juliana Bueno e vem comigo para mais um vídeo. A ansiedade social ela é um transtorno de ansiedade em que o medo principal da pessoa é o da possível avaliação negativa por parte das outras pessoas em interações sociais, como bater papo, falar em público, estar em situações em que você pode ser observado, como desempenhando alguma coisa, como comer, assinar. E a frequência disso é tão alta e a intensidade dessa ansiedade, desse medo é tão alto que acaba impactando de forma significativa em diversas áreas da vida da pessoa, ao ponto dela não conseguir mais viver tranquilamente, deixando de fazer coisas que são importantes para ela ou até coisas simples. Os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver ansiedade social são diversos, eu falo bastante sobre isso aqui no canal, fatores genéticos, do temperamento da pessoa, experiências de vida, a criação dela. Então, assim, tem fatores internos, mas também fatores externos que podem contribuir que a pessoa desenvolva a ansiedade social. Então, uma mudança, para um país diferente, com uma cultura totalmente diferente, o contexto em que a pessoa vai estar vivendo nesse novo país, pode levar a uma vulnerabilidade ao desenvolvimento da ansiedade social. Eu separei também, gente, alguns artigos que eu vou deixar aqui, que vocês podem ler, também se aprofundar um pouquinho no tema também. Tem um estudo que chamou a atenção para um ponto muito interessante, que é a questão do background da pessoa, da cultura do país de onde ela veio, como isso pode afetar também esse processo da pessoa se relacionar com outra cultura, estar em um país que a cultura é diferente. Bom, então é muito interessante a gente observar não só esse processo que a pessoa vai mudar, quando ela vai estar em outro país, mas também a bagagem que ela já carrega com ela no país de onde ela veio. Então o background cultural da pessoa também pode influenciar nesse processo aí. Esse artigo, vou deixar até aqui embaixo, tá? É muito interessante. Ele traz a questão da cultura coletivista versus a cultura individualista. Tá, o que é isso? Diferentes culturas, a visão de eu pode ser diferente, A visão do eu como parte de um coletivo ou a visão do eu como algo separado. Nessa cultura mais coletivista, as pessoas se veem mais como interdependentes e já nessas mais individualistas como independentes. E quando estamos inseridos numa cultura mais coletivista, existem normas, é como se houvessem normas a serem seguidas para o bem do grupo. Eu abdicar das minhas vontades para poder fazer o que é a norma, o normal, o grupo aqui. Então, se todo mundo dá bom dia, eu tenho que dar bom dia também, pro bem ali do grupo, para eu conseguir ficar inserido ali no grupo, para não ser estranho, no grupo. E se eu não sigo essa norma social, posso ser visto como mal educado, enfim, coisas nesse sentido, Só um exemplo bem assim bobo do que é normal aqui no Brasil, nessa questão. Quando a gente tem essa questão, dessa cultura, já tá muito arraigado na gente, o quanto que o nosso comportamento pode impactar, talvez negativamente, a forma como eu sou visto daquele grupo, pode levar a uma maior sensibilidade à possível avaliação negativa por parte das outras pessoas. Então, culturalmente, para nós brasileiros, isso é algo muito forte. Então, voltando para esse exemplo do bom dia, se a gente vai para um local comum, para um país, como os Estados Unidos, tem uma cultura mais individualista e que isso não é uma norma lá, pode haver um estranhamento muito intenso. Então, tem dois pontos aí, A pessoa, por vir de uma cultura mais coletivista, ela já tem esse alarme, esse medo, essa sensibilidade a possível avaliação negativa por parte das outras pessoas mais acurada, Então ela fica muito mais em alerta do que em culturas que isso não é tão importante assim. E tem esse outro ponto, Que as normas que a pessoa já tem ali como algo muito natural para ela,
ela se depara com uma cultura em que aquilo é muito diferente, isso já gera um desgaste, né, muito grande para a pessoa. Mas claro, essa questão de vir de uma cultura coletivista não é necessariamente o fator que vai fazer com que a pessoa desenvolva ansiedade social, mas é um fator de vulnerabilidade aí. Tem outras coisas específicas, talvez da cultura, onde a gente vê, como eu falei, por exemplo, essa questão do bom dia, né? Algo normal pra gente. A gente vai para outro país, isso não é tão normal assim, já gera ali um sentimento de imprevisibilidade. Eu não sei o que eu faço que é aceito, o que não é tão aceito assim, o que é normal aqui, o que não é tão normal aqui. E outras questões também, claro, que como imigrante, são diversos fatores que vão impactar ali na nossa saúde mental nesse processo de mudança. Questões como xenofobia, muitas outras coisas que o imigrante pode passar, que também vão gerar ali um estresse, uma questão de não se sentir parte, enfim. E tudo que envolve o processo de adaptação também, a língua também, é algo, claro, tem que ser mencionado, a questão da língua, ter que construir, às vezes, a sua vida do zero, você não ter uma rede de apoio ali, a confusão e a ansiedade que isso pode levar, são fatores que a gente tem que olhar com cuidado, porque às vezes pode levar também a uma ansiedade social, outras coisas. Nesse vídeo eu vou falar mais, eu vou conversar com vocês mais esse viés da ansiedade social, até porque é um tema, né, do meu canal, é o tema que eu sempre trago aqui. Vou deixar de lado alguns outros fatores, vou dar um foco maior na ansiedade social, tá bom? Então todo esse desconforto que a pessoa pode sentir pode levar a uma evitação das interações, pode se tornar algo muito aversivo para ela, ter que interagir, ter que iniciar uma conversa. E a gente precisa muito da interação para a gente conseguir se sentir pertencente no lugar, né? A gente precisa criar conexões, criar raízes, tá certo que essa questão, né, ela pode variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão de passagem no país, né, são expatriados, então estão de passagem, vão só estudar e não pretendem criar raízes no país. Aí ok, né, isso talvez não seja um grande problema para a pessoa, mas é principalmente em situações, em casos em que a pessoa pretende ficar no país e criar raízes, realmente ser um imigrante naquele país. E essa evitação só vai levando a novos e novos problemas. E isso pode vir do que eu já mencionei, a questão da incerteza nas interações. Eu não consigo prever qual que vai ser a reação do outro, porque o outro é de uma cultura tão diferente. Então isso gera um desconforto muito grande em estar interagindo com a pessoa, porque é como se fosse muito ambíguo aquilo, né, aquela interação, os sinais são muito ambíguos de repente, e aquilo gera uma intolerância ao desconforto e uma vontade de abandonar, né, ou de nem iniciar interações. E isso vem de interpretar isso como algo ameaçador, como algo perigoso, como algo muito ruim. E para melhorar essas interações interculturais, né, eu que venho de uma cultura totalmente diferente, conversando com uma pessoa de outra cultura muito diferente, caminho para reduzir esse desconforto é justamente você interagir mais e mais, porque é isso que vai fazer com que você entenda mais essa cultura, através de autorrevelações também, né, de você comunicar, talvez as suas próprias dúvidas com a pessoa, aprender com ela, várias outras coisas, né, que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. A pesquisa diz, né, que quanto menos eu interajo, mais incerteza eu vou ter, independente se eu estou conversando com alguma pessoa de uma cultura diferente ou um desconhecido, até mesmo da minha cultura mesmo. Quanto menos eu interajo, quanto menos conversas eu tenho, mais incerteza eu sinto e eu só agravo o problema. Tem um outro estudo que eu vou deixar aqui embaixo também, falando sobre essa questão da incerteza, ele também falando da questão do etnocentrismo, que é uma preferência pela própria posição cultural, pelos valores da minha cultura. Isso pode afetar de uma forma negativa as minhas interações com indivíduos
de outros grupos culturais, porque é como se fosse um bloqueio, né? Se eu tenho uma preferência pelo meu jeito, pela cultura brasileira, né? Essa questão que os brasileiros conversam mais, dá um valor maior, né, à minha própria cultura, faz com que eu meio que gere um bloqueio para conseguir entender mais, né, talvez da outra cultura, conseguir criar conexões com as pessoas ali da outra cultura. Como eu fico com esse bloqueio, eu fico com uma menor sensibilidade a aprender também sobre a outra cultura, buscar as formas daquela cultura de conseguir conexões. E isso aumenta muito mais, né, a ansiedade, aquela sensação desconfortável em interagir com as outras pessoas. E a minha motivação a querer interagir com as outras pessoas também pode ficar mais baixa. Então essas coisas estão conectadas umas com as outras, elas são independentes, né? Essa questão da tolerância e incerteza na hora de me comunicar, essa questão do etnocentrismo também, mas elas acabam impactando uma a outra, né? Quanto mais, assim, apego ou não tenho muita motivação de entender a outra cultura ou estar aberta a isso, a essa outra cultura, mais ansiedade eu vou sentir, menos motivação para interagir eu vou sentir. Isso pode levar ao isolamento, né? Eu não conseguir criar conexões, eu não conseguir me estabelecer naquele país, porque tudo vai envolver interação, né? Trabalho, estudo, qualquer coisa que você vai fazer no país, né? Vai precisar interagir, até comprar uma coisa, resolver questões burocráticas, você vai precisar interagir. Então, isso começa a se tornar um problema muito grande, né, para a pessoa. Então, quando você evita uma situação que te gera muita ansiedade, você tem aquele alívio muito grande, né? Então, isso faz com que a gente acabe aderindo a essa estratégia para lidar com a situação. Mas quando a gente vê, isso está produzindo mais problemas, isso está fazendo com que a gente entre num ciclo autodestrutivo. Talvez aquele desejo inicial que você tinha quando você tomou a decisão de talvez emigrar, né? Se foi algo que você que quis e você foi voluntariamente, né? Por sua própria vontade, aquele desejo muito grande, aquele brilho no olhar vai embora. Porque aquele desejo de fazer parte começa a sumir e o que entra no lugar é uma sensação de não pertencimento, que é muito adoecedor pra gente. E você acaba se privando de ter experiências positivas e de estabelecer a sua própria identidade nesse país novo. Então, assim, esse tema é muito complexo. A psicologia é intercultural, ela é muito complexa. Eu estou em busca de me aprofundar também nesse tema, mas assim, não é algo que eu vou falar aqui para vocês um passo a passo, né, de como você consegue ultrapassar esses obstáculos de uma forma X, como se houvesse uma receitinha de bolo. Não, porque isso é muito diferente para cada pessoa, o contexto que a pessoa está é muito diferente, dependendo do país. Então, se você está se vendo nesse ciclo, o primeiro de tudo é o que eu já repeti muito em vários vídeos e num vídeo anterior também sobre regulação emocional, que é a questão da aceitação, de você aceitar que esse é o seu contexto agora, que é o que você está enfrentando agora, porque a negação, o fingir que nada está acontecendo, isso não nos ajuda, porque não nos ajuda a pensar em formas melhores de lidar com o problema. Então, aceitar isso e também se acolher, né? Acolher que esse é um processo mesmo, que não é fácil, né? O processo de você estar num ambiente completamente diferente, estar longe da família de repente também, vai ser difícil mesmo, né? Então, ter paciência com você mesmo, acolher seus sentimentos, aceitar a sua situação atual, para assim pensar em formas mais assertivas de lidar com isso. Outra coisa muito importante é a questão de você manter a sua rede de apoio, né? O que é a rede de apoio? É pessoas com que você pode contar, mesmo que seja só online, familiares, amigos, enfim, manter esse contato, porque às vezes a gente pode ter a tendência de começar a se isolar até dessas pessoas, né? Então você fica completamente sozinho, você se sente completamente solitário. Então, às vezes a gente não quer falar sobre os problemas que a gente está enfrentando no país novo que a gente está, talvez
por não querer preocupar as pessoas que amam a gente ou por outros motivos também, mas é importante você manter esse contato, porque você está numa situação muito mais vulnerável. Então, se você já está com dificuldade de criar conexões no país onde você está, é importante você manter as conexões que você já tem do país de origem. E outra coisa é a questão da exposição gradual, né? Você se expor gradualmente a coisas que você tem evitado. Começando de coisas mais fáceis. Então, se é mais fácil para você, talvez, procurar pessoas que são também imigrantes, que também estão passando pelo mesmo processo que você, isso já vai ser muito benéfico, porque você vai estar criando laços com pessoas que entendem o que você está passando. Então isso pode ser um bom pontapé inicial, né, através de grupos, enfim, algo que tiver no país onde você está, mesmo que seja online também, isso pode ser interessante. Aos poucos você se aproximar de nativos, né, você criar aí um plano de coisas das mais pequenas até as mais desafiadoras para você ir se desafiando e aos pouquinhos, com o tempo, você conseguindo se expor a essas situações. E testar crenças. E nesse processo de exposição que você se permitir fazer, você vai estar fazendo também justamente isso. Você vai estar testando ideias que talvez não estavam tão realistas assim. Talvez você pode se surpreender, talvez você teve uma experiência negativa e você generalizou que ia ser assim todas as vezes. Mas será? Será que não tem pessoas também parecidas com você, mesmo que for nativos em alguma coisa? Pessoas que você pode confiar, enfim. Mas é claro, nem sempre as nossas crenças, os nossos pensamentos estão distorcidos. Às vezes, nós realmente estamos passando por problemas e por coisas que são muito injustas e que não estão no nosso controle, né? Então, nessas situações, é pensar em soluções do problema, né? Pensar em formas mais assertivas de lidar com aquilo que realmente está nos fazendo mal, né? Alguma injustiça que a gente está passando, o que fazer, o que está no meu alcance para mudar esse cenário. E desenvolver as suas habilidades de comunicação, né? Talvez se aprofundar ainda mais no idioma daquele país, que isso também pode estar afetando a sua confiança em conversar com as pessoas. E é aquilo, né? Você tanto estudar a parte teórica, mas também se colocar em oportunidades para você ter a prática, né? De você conseguir praticar o que você está aprendendo. Talvez participar de comunidades ou grupos de interesses em comum com você, talvez seja interessante para você se integrar mais. E ter também rotina, né? Pode ser uma ótima ideia aí para você ter um maior senso de controle em meio a tanta coisa nova e diferente que está acontecendo com você. Pelo menos criar uma rotina, se te der uma maior sensação de controle sobre o seu dia a dia, também pode te ajudar a diminuir esses níveis de ansiedade, entre muitas outras coisas, né, que podem variar muito de pessoa para pessoa. É muito importante nesse momento, se você percebe que talvez o seu isolamento esteja tão grande que você pode ter desenvolvido a ansiedade social, é muito importante que você procure um profissional que trabalhe com essa demanda para que você consiga ser assistido nesse processo, consiga lidar melhor com tudo isso que está acontecendo, porque mexe muito com a nossa saúde mental, você mudar, na verdade, migrar para um país novo. O processo de realizar psicoterapia online é muito boa por isso, porque a gente consegue fazer a terapia passando por todo esse processo de transição para um país novo e estar sendo atendida por uma pessoa brasileira, em que que a gente vai conseguir se expressar ali no nosso idioma nativo. Isso faz muita diferença. Então é isso, minha gente. Era isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de outros temas até dentro dessa questão da imigração, pode deixar aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal. Gostaria de ouvir experiências também, se você está passando por isso. Seria muito interessante a sua contribuição também aqui na nossa conversa. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, curte o vídeo também para me ajudar, para esse vídeo chegar a mais pessoas que podem estar precisando. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!